Transformação ágil, transformação digital. Quando nós estamos falando de Business Agility, eu acredito muito em três pilares. Um pilar é foco no cliente. O outro pilar é um pilar onde a gente está falando da sustentabilidade do negócio. Hoje se fala muito de ESG. Eu acho que essa sustentabilidade do negócio tem muito a ver com o G lá do ESG, que é governança. E a gente fala desse olhar para o digital, da transformação digital. Então, a gente fala muito desses três pilares. Eu acredito muito no Business Agility desses três pilares. E, claro, agilidade nos negócios. A gente está falando de ágil também. Então, quando a gente começa a falar de transformação, a ideia da transformação digital, a ideia da transformação ágil, ela vem para dentro deste lugar. A transformação ágil, já comentei em alguns vídeos aqui, eu acredito que a gente viveu aí algumas etapas, né? Se a gente for olhar, desde lá de 1986, tem artigo falando de uma série de coisas ali que levaram ao desenvolvimento de alguns frameworks, né? Então, The New Product Development Game é um artigo muito interessante de ser lido até hoje, um artigo de 86. Se você olha para o Scrum, que foi o primeiro framework que tem esse olhar aí para o ágil, a ganhar espaço no mercado, é um dos mais famosos até hoje, isso já na década de 90, né? Ele bebe muito desse artigo. Então, a gente vem depois ali o começo dos anos 2000 ali com o Manifesto Ágil para o desenvolvimento de software. Neste lugar, até 2010, a gente vê ali, 1990 até 2010 ali, um foco muito grande no desenvolvimento de times, principalmente para desenvolvimento de software. 2010 a 2019, a gente vê um foco no escalar e no espalhar o ágil. Então, o espalhar o ágil, a gente está falando de levar o ágil para outras áreas além da TI, levar para o RH, para o marketing, para o jurídico, para o financeiro. A gente vê também a coisa do escalar, ou seja, começar a lidar com dependências entre times e tratar essas dependências. Então, a gente vê muito esse movimento. E a partir de 2019 para cá, a gente tem olhado para o ágil dentro, com foco no negócio, né? Com foco de resultado de negócio. Então, qual é o resultado de negócio? O que é a estratégia do ano, do trimestre, do quarter? Diz que eu tenho que focar, quais são os resultados que eu tenho que alcançar, como é que nós podemos nos adaptar de forma a alcançar esses resultados, né? Com foco no cliente, na sustentabilidade do negócio e pensando muito no mercado digital, de forma digital. Então, quando a gente fala de transformação ágil, eu acho que a gente passa por essas fases. Uma fase não elimina a outra, né? Para a gente pensar em espalhar e escalar, a gente tem que pensar na transformação dentro dos times. A hora que a gente começa a pensar em negócio, a gente tem que pensar no escalar e espalhar. Então, uma coisa depende da outra, uma coisa não elimina a outra. Quando a gente fala de transformação digital, isso é um tema extremamente vasto, né? Você está falando ali desde uma senhora que está recebendo o pedido via WhatsApp e depois lá na conta digital dela, lá ela tem uma maquininha e ela recebe via cartão ou via Pix, ela recebe pagamento. Não é via cheque, não é via dinheiro, ela recebe ali o pagamento num cartão, numa maquininha, numa fintech, que ela tem uma conta digital, ela recebe esse pagamento através de um Pix, ela anuncia ali o que ela está criando dentro de um Instagram. A gente está falando de transformação digital num pequeno negócio, né? A gente está falando também de transformação digital na indústria, quando a gente está falando ali da indústria 4.0, a gente também está falando de transformação digital. Então, são extremos que transitam ali em torno da mesma coisa, do mesmo lugar. Então, quando a gente traz o tema Business Agility, eu acho que essas duas transformações aí que vem na minha cabeça aí como sendo as principais que a gente precisa olhar, que a gente precisa estar atento.